Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam curtindo e aproveitando esse evento. Eu sou Larissa Castro, faço parte do time de carreiras da Estácio e, junto com a Academia do Universitário, estamos promovendo esse mega evento que é o Dia do Estudante com essas super empresas. Nessa live de agora, falaremos sobre Dê uma moral para as suas soft skills, com a Gabriela Arroio, da Disney, e a Gabriela Amâncio, da Nubank. Então, fiquem ligados e anotem todas as dicas. Além dessa live, nós teremos também a live das 5 horas, sobre Dê uma moral para o seu tempo, com o TikTok. E não esqueçam, durante essa live, vocês irão concorrer a uma camisa, um livro e uma cadeira gamer que a Elements, nosso super parceiro desse evento, trouxe para vocês. Para concorrer, basta vocês apontarem o celular para o QR Code que aparecerá ao final da palestra e preencher o forms respondendo a pergunta: o que é ser aluno para você? A melhor frase levará para casa esses 3 prêmios incríveis. O resultado do ganhador sairá na última live, então não deixem de estarem aqui conosco. Desejo que vocês tenham uma ótima palestra. Diego, é com você. Obrigadão, Larissa. Galera, se fazer assim que vai ficar melhor. Agora sim. Gente, seguinte, vou me apresentar aqui rapidinho para passar a bola aqui para a Gabriela Arroio e a Gabi Amâncio. Ambas mulheres incríveis, que eu tenho certeza que vocês vão aprender demais, tá? Para quem não me conhece, eu sou Diego Cidade, eu sou CEO e fundador da Academia do Universitário. E a gente está ligado ao mundo do estágio, né? Estou aqui com a minha camisa que eu sempre vou mostrar por live. Ó. Que é o seguinte, a gente contrata e desenvolve, faz gestão de estagiários, tanto para multinacionais quanto para startups. Então, fiquem aqui. A Amandinha vai falar isso aqui, a Babi, que estão aqui no back comigo, para vocês acompanharem aqui o canal do YouTube. Tem várias dicas de carreira para você que é universitário. E tenho certeza que vai ser incrível. Como a Larissa falou, tanto a questão do certificado, a gente vai botar aqui no QR Code para vocês, então vocês vão conseguir pegar, tanto quanto um link aqui no chat para quem está pelo celular, tá? E o sorteio, vocês vão preencher e no final do dia, na última palestra de 5 horas, a gente vai rodar esse sorteio aqui ao vivo para vocês, tá? Como a gente vai falar de soft skill, a gente trouxe 2 pessoas incríveis e eu vou pedir para elas se apresentarem. A Gabriela Arroio, tá, da Disney, e a Gabi Amâncio do Nubank. A Gabriela Arroio, que é Research Supervisor. E eu quero saber o que é isso. Vamos botar aqui para a galera entender. Gabi, é com você. E depois eu vou para a Gabi Amâncio. Aí eu tenho que falar Gabi Arroio com você e depois com a Gabi Amâncio. Para cima. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com estudantes. Acho que todo mundo que está aqui já esteve sentado nessa cadeira aí, né? De buscas de aprendizados, que na verdade, é uma constante na vida. Acho que a gente deve se entender como estudante, como aprendiz, ao longo das nossas vidas. E é assim que eu acho que eu me apresento. Eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos há 5 anos e pouco, e a minha vida inteira, minha carreira inteira no Brasil foi do lado de agência de propaganda. Eu era responsável por negócios em agência de propaganda, por algumas grandes contas aí no Brasil, e eu me mudei. A mudança ela foi totalmente uma decisão totalmente de vida pessoal, nada a ver com a vida profissional, era uma decisão familiar, e acabei entrando numa outra indústria, uma indústria do entretenimento. A gente costuma dizer que é a indústria do entretenimento, e é um novo papel, é um behind the scenes. Eu estou muito menos em contato com o consumidor e muito menos em contato com o cliente diretamente, e eu trabalho com dados hoje, né? Tanto dados numéricos, quanto dados que me ajudam a buscar insights para vender alguma coisa que seja boa para todo mundo, né? A gente costuma dizer que a venda só é boa se ela é boa para os 2 lados. Ai, desculpa, minha luz apagou aqui. Então é isso, eu trabalho basicamente com data, né? A gente chama de data, e como transformar todas essas informações que hoje que são acessíveis a praticamente todo mundo, mas como transformar essas informações em insights que ajudam
que ajudam a empresa a se desenvolver e a estar mais próxima do consumidor, a poder engajar melhor os consumidores. É isso. Legal demais. Obrigado, Gabi. Gabi Amâncio, fala mais pra gente o que é também ser Global Tech Sourcer e Talent Acquisition no Nubank. Fala um pouquinho da sua trajetória, quem é a Gabi Amâncio, e aí depois eu toco aqui e vou para a pauta. Legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço, Diego, aí mais uma vez pelo convite. Estou vendo nos comentários que tem gente aí do Brasil todo, então está sendo muito legal poder compartilhar um pouquinho mais aí de conhecimento sobre soft skills aqui com vocês. E hoje eu estou atuando como Tech Sourcer no Nubank, e o Tech Sourcer, ele é a pessoa que vai fazer essa busca por pessoas candidatas, né? Então, eu sou focada dentro da área de engenharia hoje, então posições aí voltadas tanto para back-end, arquitetura de software, eu que sou aquela pessoa que vai mandar aquela mensagem, engajar essa pessoa candidata, né, para participar do nosso processo seletivo, e fazer também muito mapeamento de mercado, entender quais que são as movimentações que estão acontecendo agora, quais são os principais players que a gente pode olhar também para conseguir, né, abordar novas pessoas candidatas. Então, eu sou aquela pessoa que vai estar bem na pontinha do processo seletivo ali. E eu vi também aqui que a gente tem muitas pessoas que já são estagiárias, né? Pessoas também que estão buscando aí seu estágio, estão buscando se capacitar. E eu também estive nessa cadeira de estagiária e não faz muito tempo. Ao longo da minha graduação, eu fui me experimentando, fiz estágio aí nas mais variadas áreas para entender justamente o que eu gostava, mas principalmente o que eu não gostava e o que eu ia conseguir me envolver mais. E comecei aí a trabalhar com RH, com processos relacionados a recursos humanos no momento em que eu atuei numa empresa júnior. Então, ali eu trabalhei com a parte de people, né, e assim me envolvi em todos os processos possíveis, mas me encantei pela parte de recrutamento e é o que eu venho trilhando aí até hoje. E estou falando aqui de Floripa, Ilha da Magia. Hoje, finalmente, a gente teve um pouquinho de abertura de sol para conseguir fazer aí uma boa live aqui com vocês, com um bom sinal. E eu sou graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, também sou especialista em Gestão de Talentos e Carreiras pela PUC Paraná. Acabei de terminar essa especialização. Isso é um pouquinho de mim e espero que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui hoje. Legal demais. Obrigado, Gabi Amâncio. Gente, já vou responder uma pergunta aqui simples, que é toda palestra vocês têm que preencher para ganhar um certificado? Sim, porque a gente vai dar certificado por papo, tá? Então, preste atenção nisso, porque ao final a gente vai liberar aqui e aí vocês preenchem para vocês ganharem as horas complementares, tá bem? Vamos mergulhar aqui em soft skills, então vamos começar a fazer uma intro, assim, sobre o que é soft skills, sobre as tão sonhadas habilidades comportamentais necessárias para você poder entrar no mercado de trabalho, crescer e se desenvolver e afins, e trazer um pouco também dessas mudanças, dos panoramas de hard skill, né, as habilidades técnicas versus as habilidades comportamentais. E aí eu quero que a Gabi Amâncio comece falando mais sobre o que são essas soft skills, como é que o mercado está vendo isso, e principalmente você, assim, é uma curiosidade mesmo para a galera entender, porque você tem essa especificidade também muito forte da habilidade técnica, né? Então, como é que você tem esse olhar duplo quando você está olhando para um candidato, para uma pessoa que está querendo uma vaga? Legal. A gente entende aí soft skills, né, como todas essas habilidades que são relacionadas ao nosso comportamento mesmo, assim. Então, a gente tem essa divisão entre a hard e a soft, que a hard seria as habilidades técnicas, aquilo que você normalmente aprende na tua graduação, no teu curso técnico, e as soft skills são aquelas que você vai já vivenciando ao longo da tua vida. Então, não necessariamente você vai desenvolver essa soft skill, né, no momento que você estiver na graduação ou no momento específico de estágio, é algo que você com certeza já deve ter tido aí uma imersão em outros momentos, né? E aí a gente percebe também que houve uma mudança nesse paradigma de soft skills, de hard skills, justamente porque a gente teve uma automatização de muitas coisas ao longo dos anos, né? A gente está muito imerso dentro da tecnologia, então diversos processos que às vezes eram muito mais valorizados, né, tecnicamente por uma empresa, hoje a gente acaba olhando muito mais para a parte comportamental, justamente porque é o que vai trazendo um diferencial ali para a pessoa no momento em que ela está passando dentro de um processo seletivo ou até mesmo na atuação do dia a dia dela, assim. E essa questão das soft skills, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender e de mensurar exatamente o que elas são, o que fazem, né, do que as soft skills se alimentam, assim,
porque não são habilidades tão mensuráveis quanto uma hard skill, né? Então você consegue entender muito melhor o quanto você está desempenhando bem ou às vezes mal também, porque uma hard skill ela é muito mais mensurável do que a soft, né? Então isso faz com que também ela seja muito mais valorizada, porque é algo mais difícil às vezes de ser desenvolvido, a gente precisa de um pouco mais de tempo, né, disposição para melhorar questões relacionadas à comunicação, criatividade, negociação, a questão de empatia também. E aí a gente consegue ter, né, um melhor aprendizado sobre elas, mas com certeza a gente vai desenvolvendo aí ao longo do tempo. E aí, trazendo um pouquinho, né, da minha visão como pessoa sourcer, né, pessoa recrutadora que vai buscar esses perfis, né, que são tão de áreas super técnicas, né, que são totalmente diferentes do que vem da minha graduação, né, então é uma sopa de letrinhas dentro desse mundo de tecnologia, e aí normalmente eu tento dar uma equilibrada no momento em que eu estou olhando esses perfis para entender, claro, as skills técnicas que essas pessoas têm, que são super importantes ali para um primeiro momento em que eu vou abordar, mas também tentar entender um pouco de escopo de projetos que essa pessoa se envolveu. Então, ela assumiu algum tipo de posição de liderança ali naquele momento, o que exatamente ela realizou, ela coordenou, sobre o que ela ficou responsável, e isso já vai me dando, né, uma pincelada aí de quais soft skills que essa pessoa pode ter e que ela tem melhor desenvolvidas, mas com certeza no primeiro papo aí a gente consegue também estabelecer melhor quais que são essas soft skills ali que a pessoa está apresentando. Legal, Gabi. Gabi Arroio, eu tô vendo aqui da luz, né? Tá igual aqui quando eu faço algumas coisas aqui na Work, que a luz some, eu fico assim depois, igual um doidinho. Gabi Arroio, eu queria trazer agora a tua perspectiva, até porque como você está numa área de dados, é mais interessante ainda, assim, para você comentar também sobre essa questão dos soft skills dentro de uma área de dados, qual é a tua perspectiva generalista. E a gente depois daqui, eu vi que a Gabi Amancio também deu uma pincelada, a gente vai ter um momento que a gente vai questionar quais são as habilidades mais do momento, assim, que as empresas estão olhando. Então, fiquem à vontade. Me conta aí, Gabi. Olha, na verdade, acho que a Gabi Amancio falou bastante coisa sobre o quanto é difícil a gente achar esses soft skills. Eu acho que isso parte desde quando a gente, de fato, é estudante, né? Eu acho que é uma coisa que você vem... na verdade, ao longo da vida, né? Tem muitas coisas que você aprende ainda na sua infância, né, que você aprende em contato com outras crianças, que você depois aprende em contato com outras pessoas de diferentes capacidades, de diferentes níveis e diferentes relacionamentos. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. E eu acho que isso é uma coisa que as soft skills é algo que ao longo da vida você vai sempre aperfeiçoar. Eu acho que ninguém chega no nível de soft skills completo. Eu sou a melhor comunicadora que existe, ou eu sou a melhor, eu me adapto em qualquer situação. Você não viveu todas as situações para saber se você se adapta facilmente a todas elas, né? Então, é um constante aprendizado que a gente vive. Do ponto de vista do que eu faço hoje, eu acho que a parte de dados, todo mundo se referencia, até a sua pergunta vem até bastante ligada a isso, que dados é algo extremamente técnico. E dados são números. E o que eu costumo dizer é que números, eles estão disponíveis para absolutamente todo mundo. Né? Então, assim, basta você ter a ferramenta para ter acesso aos dados e basta que alguém te ensine como faz, que não tem absolutamente nenhum mistério, é algo extremamente operacional, mas o que você faz com essa quantidade de números que aparecem na sua frente, nos Excels e em todas as plataformas que a gente acessa? Né? Como é que eu transformo esses números em histórias? E as boas histórias, elas são contadas não só por quem desenvolve o processo de comunicação de uma maneira geral, mas também por aquela pessoa que consegue se envolver na história, que consegue sentir o que o outro vai ler da história que você está contando, em que momento, e aí entra uma capacidade de comunicação, aí entra uma capacidade de empatia, entram diversos skills que você precisa viver e precisa ir aprendendo para fazer parte da sua história. Uma boa história para ser contada, você precisa muito do engajamento da sua audiência.
Se a sua audiência não está engajada, o que você precisa fazer ali para melhorar essa relação, para fazer com que as pessoas prestem atenção no que você tem para contar? Né? Se você sabe com que audiência que você está falando, a sua história precisa provocar empatia nessas pessoas. Elas precisam viver aquilo que você está contando para se sentirem motivadas a continuar assistindo. Então, o que eu costumo dizer é dados, todo mundo pode ter. O que você faz com esses dados, muito das suas soft skills são extremamente importantes para que esses dados tenham algum valor que não é matemático, né? Ele é um valor muito mais interpessoal e intrapessoal do que o valor matemático em si. Legal demais. E para você mesmo, Gabi Arroio, como você recomenda que esses estudantes, a galera que está aqui nos assistindo e trazendo um ponto de vista seu, assim, do teu passado, da sua história, como você foi identificando os seus pontos fracos e fortes? Né? E você falou muito dessa questão da parte intrapessoal. Como é que você foi se autoconhecendo? Como que você foi tomando portada, né, na cara? Foram desafios, não foram? E, foram mentores? Como foi esse processo para você conseguir identificar isso? E a partir dali, sim, você investir seu tempo, investir em cursos e afins. Conta pra gente. Depois eu passo para a Gabi Amâncio. Ok. Eu acho que existem coisas que você, como profissional, isso vale. Eu misturo muito, porque eu acho que a vida pessoal ela não está separada da vida profissional, né? Então a gente está falando muito mais aqui do ponto de vista profissional, mas eu acho que isso vale para a nossa vida, em geral. Existem duas coisas muito importantes que muitas vezes a gente não leva tão a sério. Uma é o processo de autoavaliação. A autoavaliação pode parecer uma armadilha, porque a gente tem duas formas de se autoavaliar. Uma delas é quando a gente não se sente seguro o suficiente para se autoelogiar. Né? A gente sempre coloca a gente um pouquinho abaixo do que de fato a gente é. Então, quando alguém pergunta, você é boa nisso? Você fala, eu sou. Não, você é boa. Pode dizer que você é boa, né? Você, melhor do que ninguém, deve se autoelogiar quando você tem aquela capacidade. Então, esse é um trick. O outro lado é que a gente, às vezes, é muito crítico com a gente mesmo. Então, eu sou boa, eu poderia ser melhor, mas você é boa. Então, assume e aceita que você é boa. Então, o processo de autoavaliação é uma coisa que é um processo. Ninguém está sempre pronto para se autoavaliar. A gente precisa pensar, botar no papel, entender que determinadas capacidades você ainda pode evoluir. Como que você evolui? Você quer essa evolução médio e longo prazo? Esse momento e essa função, esse papel que você tem hoje, esta capacidade, ela é fundamental? Ou tem outras que você precisa e deve desenvolver melhor? Então, é um processo. A autoavaliação ela nunca está completa, ela nunca é finita. E o outro lado é o do feedback. Eu aprendi isso, acho que com um dos primeiros mentores que eu tive, um dos primeiros chefes que eu tive, cuja minha relação na época não era das melhores, ele era uma pessoa muito difícil. Hoje é um grande amigo, mas eu tinha dificuldades na época, eu era, acho que, muito nova, e uma das vezes que ele me deu um feedback, ele começou... A gente tinha constantes reuniões de feedback, né? Grandes empresas têm isso como já pré-estabelecido, e tem outras que não têm, é mais informal, o feedback às vezes vem no dia a dia, às vezes no seu par, às vezes alguém acima, às vezes alguém abaixo, mas nessa empresa eu tinha feedbacks constantes, eu não me lembro, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, eu não me lembro direito. E ele começou a reunião dizendo, o feedback é um presente. Aceite o feedback. Não conteste o feedback agora. Eu vou estar pronto para conversar com você amanhã, se você quiser. Mas esse é o momento de ouvir. Ouça o que eu tenho a te dizer. E
Se você não concordar, não tem problema nenhum. A gente conversa, mas ouve, absorve e avalia se o que eu estou te falando faz algum sentido. A gente costuma contestar imediatamente, a gente costuma se defender no feedback. Feedback não é para se defender. E grandes aprendizados que eu tive na minha carreira vieram de feedbacks. Quando a gente entende que o feedback, mesmo que ele seja negativo, ele é uma forma que te ajuda a crescer, a se desenvolver, né? Ele não é uma... Pelo contrário, ele jamais vai ser uma forma de te derrubar, porque se a pessoa está te dando feedback, é para que você melhore em relação àquilo. O feedback, quando não existe feedback, é que a relação não está boa. De novo, isso vale para a nossa vida pessoal, né? No casamento, no namoro, com amigos. Feedbacks são muito bem-vindos. E quando eu entendi que sim, feedback é um presente, o feedback com a autoavaliação, acho que são as duas maiores ferramentas para você continuar desenvolvendo os seus soft skills ao longo da vida. Muito legal, muito legal. Gente, fiquem à vontade para ir fazendo as perguntas, tá? Que a gente vai selecionando aqui. Acho que fizeram muito sentido, a gente já joga aqui, senão no final a gente vai respondendo tudo, tá bem? E Gabi Amâncio, conta pra gente como é que você foi identificando, como é que você identifica na prática, assim, hoje, seus pontos fracos, seus pontos fortes, como é que você foi entendendo o que você precisa investir também? Legal. Eu acho que muito do que a Gabi comentou, eu me identifico, assim, de ter essas questões que a gente vai ter nesse aprendizado contínuo, nessa busca de feedbacks, né, e nessa questão de feedbacks também, a gente não esperar que uma pessoa venha dar um feedback pra gente, né, ou que tenha um momento formal, de ciclo, dentro da organização que você trabalha, né, então, buscar mesmo esses feedbacks de pessoas de realidades diferentes, né, que você participa, então, feedback dos teus amigos, dos teus colegas de trabalho, da tua família, porque a gente tendo essa visão de pessoas de diferentes lugares, isso ajuda também a gente conseguir calibrar um pouquinho mais aí essas habilidades que a gente tem, né? Então, como a Gabi comentou, às vezes a gente tem uma visão muito autocrítica sobre nós, e se a gente está colhendo um feedback ali de 3 ou 4 pessoas diferentes, e essas pessoas estão dizendo, não, tu tá bem, tu é uma pessoa que domina, né, essa determinada área, por que a gente não vai acreditar, né? Então, talvez é a nossa visão que às vezes pode estar um pouco mais distorcida do que as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, trazendo um exemplo pessoal meu também aí de desenvolvimento de soft skills, eu já fui uma pessoa, assim, extremamente tímida, super introvertida, estar num evento desse para mim ia ser uma coisa, assim, surreal, porque eu não ia conseguir participar. Então, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória, e eu percebi isso em especial ali no final do ensino médio, começo da graduação, que quando eu ia apresentar algum trabalho, fazer algum tipo de fala importante, eu ficava muito ansiosa. E aí eu não conseguia transmitir exatamente o que eu queria falar para as pessoas. Eu estava trazendo ali informações que eram relevantes, mas eu não conseguia me colocar, eu não conseguia explicar de uma forma clara. Então, para me ajudar em relação a isso, né, eu fui fazendo essa coleta aí de feedbacks com pessoas que eu confiava, e eu comecei a fazer um exercício muito simples, que vocês podem também tentar aplicar, que é pegar algum aprendizado que você teve ao longo da tua semana, uma temática específica, e aí eu contava para os meus amigos ou para minha família sobre o que eu tinha aprendido, e eu deveria explicar aquilo de uma maneira clara, que fizesse sentido, que fosse coerente, e aí eu colhi o feedback ali das pessoas para as quais eu estava apresentando. Então, eu fui criando esse ambiente, né, de dessensibilização ali para conseguir me comunicar, para conseguir ser mais segura, entender quais que eram os gaps que eu tinha. As pessoas também me traziam, né, questões de, às vezes você está falando alguma palavra em excesso, alguma gesticulação que está demais. Então, a gente olhando dessa forma micro, no momento em que a gente amplia ali para o macro, a gente já consegue, né, trazer uma comunicação que seja mais efetiva, que seja mais assertiva, e foi isso que me ajudou bastante, né, a conseguir, assim, destravar e trazer essas informações de uma maneira mais clara. E eu também acabei buscando, alguns anos atrás, um mentor, inclusive, quem quiser pesquisar o nome dele ali no LinkedIn, ele é o Rodrigo Fagundes. Ele é palestrante, né, trabalha com várias coisas aí voltadas para o meio empresarial, então fiz ali todo um desenvolvimento de soft skills com ele, e aí hoje, né, já consigo trazer mais essa leveza no momento da fala. Irado demais, irado demais. Agora, a próxima pauta aqui é o seguinte, realmente para a gente falar agora sobre as soft skills mais admiradas, eu tenho um dado aqui da Forbes,
que traz que as principais soft skills são, em primeiro, integridade e ética, em segundo, empatia, e em terceiro, adaptabilidade, tá? São as mais valorizadas do mercado. E aí eu queria, a minha mãe, se você concorda com isso, mas também trazendo a perspectiva agora do que a própria empresa que você está inserida, as empresas que você já participou, se de fato eles têm essa ótica, né, sobre esses soft skills, e o que você tem visto até da galera mais nova, né? O que é relevante da galera que está assistindo a gente aqui a se desenvolver e buscar aprender. Porque também tem Foi legal a gente falar dos pontos fracos e fortes, porque o que eu percebo tem muita gente deixando de viver o seu potencial porque fica tentando equilibrar sempre os pontos fracos. E aí deixa de lado seus pontos fortes. E ao invés de você valorizar aquilo ali que você faz muito bem, e aí muito da questão da autocrítica que a Gabi Arroio trouxe, que a gente é autocrítico para um dedéu, principalmente que está no começo de carreira, você toma um feedback negativo, toma outro, já começa a ficar balanceado, fala assim, nossa, eu não sei nada, não sei o que eu faço agora, e você começa a entrar num estado de desespero, né? Pô, ferrou, a faculdade vai acabar, eu não consegui emprego e tal, blá, 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 blá. Então, assim, como... é uma pergunta dos milhões, assim, mas assim, quais são os soft skills que vocês admiram, que vocês realmente trazem nessa perspectiva para a galera estudante que está aqui botar para moer? Aí a gente começa com a Gabi Amâncio, depois a gente vai para Arroio. Acho que dessas soft skills que tu trouxe dessa pesquisa, Diego, eu concordo com todas elas. Eu cheguei a dar uma olhada no material também ali dessa pesquisa da Forbes, né? E eles citam acho que 7 ou 8 ali soft skills Sim. que são essenciais. E essas skills de adaptabilidade, de empatia, elas vão se conectando todas elas com outras soft skills também, né? Então, normalmente a gente não consegue desenvolver uma soft skill ali de uma maneira mais isolada, né? Porque se você for parar para pensar, para eu conseguir ter mais adaptabilidade, eu preciso trabalhar questões de inteligência emocional. Se eu quiser desenvolver melhor a minha comunicação, eu vou também entendendo coisas que são relacionadas à escutativa, à comunicação assertiva, à comunicação não violenta. Então, elas vão trabalhando ali de alguma forma, né, de maneira conjunta. E pensando nessa questão de inteligência emocional, tem um psicólogo, né, que é bem da área da psicologia positiva, que é o Daniel Goleman, que ele fala muito sobre essa questão de inteligência emocional. Ele é bem famoso, acho que talvez muita gente já deve ter ouvido falar sobre ele, e ele fala que a gente conseguindo entender um pouco mais sobre as nossas emoções, sobre esses momentos que são difíceis, e a gente conseguir nomear aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue ficar menos reativo também aos momentos que a gente recebe um feedback que é mais duro, que a gente tem uma conversa difícil, e é realmente bem conectado com o que a Gabi falou anteriormente. Assim, a gente tem essa postura de, às vezes, olhar para um feedback ou para uma conversa difícil e já querer responder exatamente naquele momento. Você não sabe nem direito o que você está sentindo, mas você já quer se defender, bater ali de frente e aí trazer a tua percepção. Então, você trabalhar essa questão da inteligência emocional para você entender mais do que você está sentindo e trazer para a pessoa que não tem problema da gente não seguir aquela conversa naquele momento, né, deixar para um outro, para que você entenda, absorva, né, e consiga falar de uma maneira mais clara também sobre quais que são as questões ali que estão envolvidas nesse momento de feedback, e aí buscando também maneiras, né, de que você consiga desenvolver essas soft skills. Eu trouxe, né, o exemplo ali da soft skill de comunicação, mas você também buscar muito essa questão de autoconhecimento e tendo em algum lugar, seja num espaço físico, seja num documento no Google, não sei, em qualquer lugar que você possa realmente anotar e tirar isso só do mundo das ideias, assim, para que você entenda quais são as soft skills que eu quero desenvolver e para que eu quero desenvolver elas também. Desenvolver elas com algum objetivo, porque senão simplesmente a gente vai falar, eu quero melhorar em criatividade, mas por quê? Qual que é a motivação? E entender também, por exemplo, em empresas que você gostaria de trabalhar, o que são soft skills ali que essas empresas valorizam. Então, geralmente em página de carreiras a gente encontra, né, um pouco mais ali dos comportamentos esperados dentro de uma organização, o que eles mais valorizam. Então, eu trazer isso para próximo do meu desenvolvimento, trazer ali também através de
planos de ação que sejam mais específicos, então estabelecer curto, médio, longo prazo, e entender micro coisas que eu posso fazer para ir trilhando essas soft skills aí que eu quero conquistar. Legal demais. E você, Gabi Arroio, o que você acha disso? E até antes de você falar, Arroio, perdão, eu tenho uma pergunta que vocês foram falando que eu fui bolando aqui, que assim que você finalizar eu toco, e aí, galera, foco total nisso, hein? Vai, Gabi. Então, acho que a Gabi Amâncio resumiu bem. Eu acho que não existe uma soft skill completamente isolada das demais. Eu acho que uma soft skill vai se complementando com a outra, né? Mas, assim, tentando te responder, assim, mais objetivamente, eu diria que existem duas soft skills que eu acho que independe do trabalho que você esteja, independe da empresa que você vai trabalhar, que elas são fundamentais. E aí, de novo, eu repito, e desculpa, mas eu repito porque eu acho que isso é importante para a sua vida, de uma maneira geral. Não é só para a empresa, não é só profissionalmente falando. E uma delas é a capacidade de se comunicar. E a capacidade de se comunicar, ela é fundamental. E aí, quando eu falo capacidade de se comunicar, não é capacidade de fazer grandes apresentações, não é se comunicar somente em público, é a capacidade de você se comunicar, você expressar o que você sente, você conseguir passar para outras pessoas o que você precisa passar, em todas as relações de trabalho. Então, a sua capacidade de se comunicar bem faz com que a outra pessoa entenda o que você quer dizer. E para você se comunicar bem, é fundamental que você saiba ouvir muito bem, que você dê o espaço para outra pessoa expor o que ela tem para dizer. E estabelecer um diálogo. Eu costumo dizer que a gente hoje vive no mundo do monólogo. Pouca gente está preparada para dialogar. A gente entra numa discussão, e eu não estou falando de briga, tá? Estou falando de discussão, alguma coisa construtiva. Normalmente, eu espero você acabar de falar só para eu falar. Eu não estou nem ouvindo o que você está me dizendo, mas eu já estou pensando no que eu preciso dizer para você. Então, difícil que as pessoas... A gente está vivendo uma era, eu não moro aí no Brasil, mas eu vivo aqui uma relação muito parecida no quesito política, e eu não vou entrar nessa discussão de jeito nenhum, mas as pessoas sequer ouvem o ponto de vista das outras. Elas só querem debater, elas só querem impor o seu ponto de vista. E eu acho que a skill da comunicação, ela é, assim, número 1 para qualquer relacionamento que você tenha, profissional ou pessoal. E a segunda soft skill, eu acho que é a adaptabilidade. E aí eu vou ser um pouquinho crítica em relação a essa galera muito jovem. Eu acho que eles têm pouquíssima capacidade de se adaptar. Eles mais reclamam do que, de fato, tentam se adaptar. E eu vejo, e eu digo isso realmente numa boa, eu trabalho com muita gente da chamada geração Z, muito mais do que com os atuais millennials, e eu vejo algum tipo de comportamento no trabalho, especificamente, que muitos de vocês pensam assim, que eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu não sou pago para isso, ou estão querendo me mudar de área, por quê? Eu não estou afim. Então, acho que assim, nem sempre a gente joga na posição que a gente gostaria de estar jogando. Nem sempre o atacante foi o atacante do time. Né? Muitas vezes ele precisou jogar em outra posição ali para entender que a melhor posição dele era o ataque. E eu acho que a sua capacidade... Ai, desculpa. Nada. A sua capacidade... Isso é uma empresa consciente da economia. Não é? De energia. A sua capacidade de se adaptar, ouvir os outros, entender que talvez esse não seja o caminho que eu vou seguir reto. Talvez eu precise fazer algumas curvas para chegar onde eu quero. Faz parte da vida.
Não tem problema dar 2 passos atrás para depois dar um para o lado, para depois seguir para frente. Se adaptar, eu acho que é uma grande, grande capacidade humana. E eu acho que os jovens estão pouco preparados para isso hoje. Muito É isso, legal. acho que é isso. E eu imagino quantas pessoas aqui não prepararam respostas para te dar, tá? Sobre isso, assim, naturalmente, assim, a galera já foi pensando como é que ia responder, como é que ia se defender, porque a gente acaba fazendo isso, né? Eu acho muito legal você trazer essa perspectiva para realmente eles entenderem o que uma pessoa como você, onde você chegou e tal, tá enxergando a geração Z. E eu ouço isso de muitas empresas, né? De muitos gestores, de muito RH também. E é legal, assim, é um ponto muito relevante mesmo. Acho que essa questão do diálogo é uma coisa que eu reclamo mesmo também. Tipo assim, cara, vamos dialogar, vamos conversar, cada um se posicionando da melhor forma. E a minha pergunta maior, assim, que tem a ver com essa pauta que a gente vai entrar agora, que é sobre o seu comportamento vai te destacar. E aí eu queria puxar de vocês sobre... Vou logo numa pergunta 1, depois a gente evolui, mas se vocês pudessem emprestar uma única virtude de vocês, tá? Para essa galera que está nos escutando aqui, uma habilidade comportamental que fez vocês chegarem onde vocês estão, qual seria? E se vocês pudessem dar um exemplo prático de como é que foi isso. Vou dar um exemplo aqui para começar. Os meus investidores, eles falam que eu sou uma esponja. Que é isso aí que vocês falaram, né? Tipo, eu recebo feedback, mas eu sou uma esponja que eu tenho uma capacidade de execução alta. E é uma coisa que eu utilizo muito ao meu favor, que pode falar, fala. E aí eu vou recebendo, e eu vou anotando. Fala mais. E eu vou explorando aquilo. Vou me aprofundando. Depois eu olho, aí eu com o meu senso crítico, beleza, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui, pum, pum. E eu vou e aplico o mais rápido que eu puder. E aí eu executo, e aí eu vejo aquilo ali, putz, agora sim. Então a minha capacidade de execução é algo que eu super emprestaria pra galera, que eu sinto que a galera dá uma agarrada. Dá uma agarrada. Então eu queria ouvir de vocês. Pode ser, começa com você, Gabi Arroio, depois a gente vai pra Gabi Amancio. Olha, eu acho que eu sou muito generosa. Essa é uma autocrítica boa. Eu adoraria emprestar muito do que eu aprendi, porque eu acho que aprendizados vêm muito com o tempo, com amadurecimento. Não é simples, não é fácil, é processo. Mas eu acho que, assim, se eu tivesse que, talvez, escolher eu acho que é a capacidade de estar sempre aberta a aprender. Sempre estar aberta a aprender com o outro, aprender com a vida, com os processos, com as mudanças, porque a vida é um constante aprendizado. E acho que a gente é muito mais feliz quando a gente está aberto a aprender. E eu nos meus últimos 5 anos, eu entrei numa indústria completamente diferente da que eu vinha, em um outro país, uma outra língua, diferentes pessoas. Eu não dominava 100% esse mundo de dados. Eu tinha algum conhecimento, mas eu não dominava nem perto do que eu sei hoje. E estar aberto a aprender com quem sabe mais do que você, inclusive com pessoas muito mais jovens, né? Muito mais que traçaram outro caminho na vida, e poder dividir esse aprendizado, estar aberto para dividir aprendizados e usar esses aprendizados a nosso favor, eu acho que talvez seja a característica talvez mais forte que eu tenha hoje. É saber que eu nunca sei tudo e saber que eu estou sempre aberta a aprender sempre mais. Que a gente nunca sabe tudo mesmo. Sim. E eu acho que isso gera uma outra capacidade que eu também adoraria emprestar e adoraria que o mundo fosse assim, que é a nossa capacidade de empatia, a minha capacidade de empatia. Como eu
consigo, de fato, me colocar no lugar do outro, e o quanto se colocar do outro lado da mesa, se colocar no lugar daquela outra pessoa, também me faz crescer, me faz aprender sempre, que as pessoas estão em situações diferentes de vida, seja profissional, seja financeira, seja hierarquicamente, não importa. Mas a verdade é que quando a gente também consegue, de fato, se colocar no outro lugar, no lugar daquela outra pessoa, a gente consegue viver outras situações, outro mundo, e a gente também aprende muito com isso. Então, eu acho que são 2 pontos, assim, que eu acho fundamentais, assim, na minha pessoa hoje, do ponto de vista pessoal, que se mistura muito com o profissional também. Sim, muito legal. Não, a galera tá se amarrando, tô vendo aqui os comentários. Gabi Amâncio, conta pra gente, assim, o que você emprestaria também pra galera, que faz ser você, assim, que realmente tá te ajudando a galgar cada vez mais coisas. O que seria? Eu acho que tem 2 coisas que, se eu pudesse emprestar para as pessoas, eu emprestaria, que a primeira é essa capacidade de ter uma escuta ativa mesmo. Legal. Então, você não simplesmente tá num momento de conversa, de diálogo, e aí esperar a pessoa terminar para você poder falar, impor o que você quer trazer, mas você realmente entender o que essa pessoa está falando, né? E também utilizar desse momento de escuta ativa para você conseguir fazer as perguntas certas naquele momento, né? Porque mais do que a gente perguntar, questionar, é entender e saber o que a gente está perguntando para a gente conseguir exprimir o melhor daqueles momentos de feedback, de conversa que a gente tem também. E uma outra skill que, se eu pudesse, eu emprestaria para as pessoas, porque bastante gente me procura pedindo apoio em relação a isso, é uma questão de organização. E organização, eu digo assim, de vida tanto pessoal quanto profissional, porque às vezes a gente tem um turbilhão de coisas para fazer, mas a gente não sabe nem por onde começar, assim. Então, você conseguir olhar para todas essas informações e entender, tá, provavelmente eu não vou dar conta de tudo, e tá tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso, mas o que é a tua prioridade? E você conseguir fazer o estabelecimento dessas prioridades. Então, organizar as tuas tarefas, as tuas demandas, os teus estudos, os teus horários. Então, a partir do momento, por exemplo, que eu comecei a utilizar a Google Agenda na minha vida, o universo mudou, assim, porque aí eu consegui entender o quanto de tempo eu tinha para fazer determinadas coisas e o que eu conseguiria alocar dentro do meu dia a dia, dentro da minha semana. Então, se eu pudesse emprestar isso para as pessoas, eu emprestaria para que as pessoas consigam olhar de uma forma mais clara para exatamente o que elas precisam fazer, como que elas precisam fazer também, e às vezes a gente não se desesperar nos momentos que a gente está com muitas tarefas ali acumuladas, né? E a gente organizar dentro da nossa agenda. E aí pensar, isso aqui pode ser uma prioridade, isso aqui não tem problema eu deixar para algum outro momento. E ir negociando, né? Porque às vezes tem coisas que a gente precisa entregar, que a gente precisa fazer, mas não necessariamente vai acontecer naquele prazo que estava estipulado num primeiro momento. E tá ok, assim. Então, eu acho que isso se conecta muito também com essa capacidade de você conseguir comunicar, de entender o que está acontecendo, passar para tua gerência, tua supervisão, tua coordenação, né? De que, olha, eu tenho X coisas para fazer, eu tô com essa pretensão aqui de entregar na próxima semana, na semana que vem, como é que a gente pode resolver isso da melhor forma, né? Então, expor isso, organizar, entender prioridades e saber escutar bem aí de maneira ativa em qualquer momento de diálogo que você esteja envolvida. Aula demais. Vai, Gabi Arroio. Posso Claro. complementar? Você falou uma coisa muito legal aí, Gabi. Eu usava muito uma metáfora para falar sobre essa história da gente ter um monte de coisas para fazer ao mesmo tempo, que é a metáfora dos pratinhos, sabe? Aquele cara do circo que fica segurando 30 pratinhos ao mesmo tempo. A gente não é esse cara do circo. Eu já vivi isso milhões de vezes. A gente não consegue segurar todos os pratinhos ao mesmo tempo, fazer todos eles rodarem nem cair. Então, eu sempre procurava, nessa analogia, qual é o prato maior? Qual é o prato que não pode cair de jeito nenhum? Esse eu tenho que rodar o tempo inteiro. Aquele pratinho pequenininho, que talvez... Claro que ele é importante, né? A gente tem... Todos os pratos são importantes. Vamos partir do princípio que todos eles são importantes. Aquele prato pequenininho que está ali no canto, se ele cair, é um prejuízo? É, mas não tanto quanto esse médio aqui. Então, eu preciso fazer esses rodarem. Um aqui vai cair, outro ali vai cair,
Mas se esses grandes aqui estiverem rodando, ou talvez até aquele pequeno ali, naquele momento ele seja muito importante, mas assim, não, a gente precisa acreditar que não é possível fazer tudo e que está tudo certo, não tem problema. A gente não deve se cobrar tanto. Melhor fazer algumas coisas bem feitas do que fazer todas mais ou menos. Então, exato. Priorizar, como você falou, de fato uma capacidade incrível e que só o tempo vai fazendo você realmente desenvolver. Eu acho que a história dos pratinhos me ajudou muito em algum momento da vida, assim, vou deixar cair sim, sabe? E vamos em frente. Sim. Acho que essa metáfora que tu trouxe é sensacional, assim, para conseguir fazer esse estabelecimento de prioridades, assim. E a gente entender que se derrubar esses pratos aí, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente recolhe eles depois, faz de outra forma e vida que segue, né? Dentro da nossa carreira, a gente vai ter que, tanto não só da carreira, tanto da vida pessoal, a gente vai ter que fazer escolhas, né? E cada escolha que a gente faz é outra que a gente deixa para trás. E que, ok, a gente entendeu o que a gente vai escolher em cada um desses momentos. Isso aí. Muito legal. Já deixaram a deixa, porque 5 horas a gente vai ter uma live sobre gestão de tempo, né? A gente vai falar sobre priorização e tal, então vai ser super relevante para encaixar tudo aqui com o que vocês estão falando. Muito legal. Galera, é o seguinte, vamos para as perguntas. Lembrando que depois a gente vai botar aqui o QR Code e o link para vocês conseguirem pegar as horas complementares na faculdade. E o sorteio também, que vai ser no final, que a gente vai divulgar na palestra de 5 horas, tá? Que vai ser com o Lucas Fonseca, que ele é o responsável pelo RH Brasil do TikTok. Então vai ser bem legal. Vamos de questions. Manda aí, Amandinha. Rodrigo Souza. Com a sua experiência, Gabriela Arroio, qual o seu conselho para quem quer buscar um emprego fora do país, depois da graduação? Legal. Oi, Rodrigo. Olha, não é fácil, mas não é impossível. Existem questões absolutamente legais, né, de você ter autorização para trabalhar fora do país. Isso é uma coisa que um advogado de imigração pode te responder com muito mais propriedade. O meu caso foi um caso totalmente particular. Eu me mudei com minha família e o meu marido veio com visto de investidor. Meu marido é italiano e ele veio com visto de investidor. E esse visto de investidor me dava uma autorização de trabalho. Me deu uma autorização de trabalho. Então, assim, trabalhar fora do seu país depende muito das leis de cada país, depende muito do que você quer fazer no exterior, depende muito se a sua função, se o que você exerce hoje vai ser valorizado em determinadas empresas. Então, assim, não tem uma regra básica. Mas eu acho que, se eu tiver que te dizer algumas pequenas coisas que juntas formam, te dão bastante bagagem, uma não tem jeito, gente, tem que aprender inglês, tem que falar inglês, não importa em que lugar que você esteja no mundo, o inglês, ele é porta de entrada. Se você ainda tiver uma terceira língua, além do português, né, porque a gente diz, eu falo uma outra língua, eu falo uma língua. Não, a gente fala duas, tá? Você fala português, você é nativo e você fala uma outra língua. Então, se você puder falar 3, qualquer coisa que você acrescente, que seja o hard skill, é muito importante nesse processo. E outra é entender que muitas vezes, fora do seu país, você vai encontrar outras dificuldades. As pessoas acham que viver fora é aquela vida linda de Instagram, que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não é. A gente tem muitas dificuldades muito parecidas com o que a gente tem no nosso país de origem, somada a outras dificuldades. Que você se expressar em outro idioma é muito mais complicado. Como que você vai se relacionar com outras pessoas que têm uma cultura completamente diferente da sua. Então, assim, não é simples, mas é totalmente possível. O que comigo, particularmente, que aconteceu, é que eu dei uns passinhos atrás na minha carreira. Eu tinha um cargo muito alto no Brasil, eu não tenho um cargo super alto aqui, mas está tudo bem. É o famoso trade-off.
eu tenho muitas vantagens hoje que eu não tinha aí. E algumas desvantagens também. É só botar isso na balança. Nada é perfeito. Morar no exterior, trabalhar no exterior, não é um sonho dourado, sem espinhos. Muito legal, muito legal. Eu queria até suplementar isso, que o Gabi Amancio, você trabalha full remoto, é híbrido, como é que é? Porque também, galera, é legal vocês entenderem que existem as possibilidades de vocês... você não necessariamente vai morar, mas você vai viajar para lá várias vezes, vocês conseguem faz o famoso mochilão trabalhando, porque as empresas estão cada vez mais full remoto, então baseado, dependendo do seu cargo, dependendo do que você vai fazer, faz um baita sentido, e vocês podem ir viajando e conhecendo o mundo. É remoto, né, Gabi, o seu, ou não? O meu, ele na verdade é híbrido. Eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo uma vez a cada 2 meses, mas isso me permite que eu moro em Florianópolis. Tranquilão, então. Muito maneiro. Então, isso me permite que eu more em Floripa, que eu consigo fazer as minhas coisas, né? E aí, ao longo dessas semanas, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Então, se eu quiser viajar, se eu quiser ir para qualquer outro lugar, o importante é que eu tenha uma conexão estável com a internet, e aí eu consigo entregar, né, todas as tarefas aí que eu vou desenvolvendo. E uma vez a cada 2 meses a gente se encontra lá em São Paulo. Então, eu tenho a oportunidade de trocar com o meu time, a gente faz uma imersão, é super bacana. Eu fui a primeira vez em junho e vou ir agora em agosto também. Então a gente consegue trocar, se conectar. Eu conheci pessoas, né, que trabalham no NU, que são de outros países e elas vêm aqui para o Brasil também para a gente se conhecer. Então é uma oportunidade super bacana aí para você ir conseguindo, né, aproveitar todas as áreas da tua vida da melhor forma possível. Muito legal. E só para suplementar, gente, como a gente lida muito com estágio, vocês podem, assim, tem que definir qual é o passo de vocês, se vocês vão para uma startup ou não. Mas, assim, existem casos de startups que depois elas internacionalizam, então elas vão precisar de pessoas para poder abrir negócios lá, abrir a frente e tal. Tanto quanto você trabalhando numa multinacional que já tem um costume de expatriar as pessoas, de botar lá em outros países também, pode ser um caminho bem legal. Então é importante vocês entenderem dessas possibilidades via carreira, né? Via carreira. Joga, Mandinha, mas o que temos? Legal, a Isabela trouxe a diferença entre hard e soft. Manda brasa, Gabi Amancio, já tá aí, só pra galera entender. Beleza. A diferença que a gente tem aí entre hard e soft skills é que a hard são as habilidades técnicas propriamente ditas, né? Então, se você, por exemplo, um psicólogo, né, você vai ter que ter essas habilidades de escutativa, de entender sobre transtornos, sobre sintomas. Então é o técnico mesmo, assim, aquilo que normalmente tu aprende na tua graduação, aquilo que você aprende através de um curso técnico, né? E aí são as habilidades que você vai aplicar no teu dia a dia de trabalho de uma maneira mais específica. Agora, as soft skills, elas são essas habilidades que são relacionadas ao comportamento. Então, você ter essa capacidade de comunicação, de criatividade, de escutativa, né? Tem N aí habilidades, né, que a gente chama de soft skills, e normalmente essas soft skills a gente aprende em vários momentos da nossa vida, então não vai ser só na graduação, não vai ser só no trabalho, a gente vai aprendendo a utilizar e gerenciar esses comportamentos, né, da melhor forma possível ao longo de todas as experiências aí que a gente tem. Então, acho que essas seriam as principais diferenças, né, hard skill técnico, soft skill comportamento, para conseguir aí a gente fazer uma associação mais rápida. Manda, Mandinha. Paulo, qual a melhor forma de desenvolver habilidades socioemocionais? Geralmente são mais difíceis. É um processo longo. Deve ser aprimorada também na jornada de trabalho e na vida pessoal. Quem quer pegar? Posso falar? Manda. Eu acho que a gente até falou já um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um processo. Não existe um livro, né? O exemplo da Gabi Amancio agora de um psicólogo, né? Ou você pega um médico. Não existe um livro de como o médico deve tratar o paciente. Na verdade, deve existir, mas não é tão simples assim. Agora, um médico pode ser uma pessoa extremamente técnica, né? E não ter nenhuma habilidade emocional. Então, eu acho que é um processo de autocrítica, é você entender
buscar entender o tempo inteiro como que você pode melhorar em termos comportamentais, entender que comportamentos também são importantes para aquela profissão que você exerce, tem determinadas habilidades que são muito mais importantes em determinadas funções do que em outras, em determinadas profissões do que em outras, e saber ouvir quem está perto de você, né? Que pode ser o seu chefe, pode ser o seu filho, pode ser um amigo, um parceiro de trabalho, pode ser uma amiga, não importa, né? Mas é você saber ouvir quem está perto de você e ter a capacidade de não julgar, a capacidade de ouvir e entender como que você pode evoluir naquilo que você está sendo avaliado. Ou não necessariamente evoluir. Às vezes você está num nível ali já muito bom, muito aceitável, às vezes acima do aceitável. E como você vai manter aquilo? Como é que você vai crescer e poder contribuir com outras pessoas para que elas também desenvolvam aquela habilidade? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, não tem uma regra, mas eu acho que saber ouvir e fazer constantes autoavaliações é o caminho. Quer suplementar, Gabi Amancio? Acho que trazendo muito nessa percepção aí do que a Gabi já trouxe, pensando nessa pergunta do Paulo, é a gente investir muito em questões de autoconhecimento, né? Então, entender quais que são essas soft skills que eu quero desenvolver e para que eu quero desenvolver, que foi uma coisa que a gente comentou, né? Porque às vezes eu vou estabelecer que eu preciso desenvolver habilidade X, mas para que isso vai ser útil no meu dia a dia, no trabalho, ou em determinado lugar que eu estou tentando me inserir, assim, e a gente vai conseguindo captar melhor essas informações através de feedbacks, através dessa questão, né, de autoconhecimento. Eu vi que o pessoal comentou aqui no chat, né, questão de terapia, então isso é essencial para que a gente consiga trabalhar questões que são internas, né, porque às vezes a gente colhendo o feedback de outras pessoas, a gente tentando, né, escavar essas coisas, às vezes sozinho a gente não consegue enxergar, e com um profissional, né, que está já habituado, que está realmente ali disposto, né, a fazer isso, ele vai conseguir te ajudar a enxergar, às vezes, aquilo que tu está com dificuldade. Então, assim, recomendo terapia para todo mundo, quem tiver oportunidade aí busquem, porque com certeza isso dá um boost, assim, nessas questões de autoconhecimento, que é sensacional. Às vezes a gente não sai da terapia, né, muito feliz, assim, não sai com todas as dúvidas respondidas, sai com mais dúvida do que, né, questionamentos respondidos, mas isso nos ajuda a ir trabalhando isso ao longo da semana, né, e a gente consegue ficar mais atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Muito legal. E suplementando o suplemento, eu tô tendo papos muito recentes, assim, direto, assim, com os investidores, e eu lembrei que ele sempre me falava da curvinha da Nike. O que é a curvinha da Nike? Que vocês têm que estar dispostos a realmente se expor ao risco, errar, vocês vão falhar, vai ser difícil para um dedéu, vai ser difícil, não tem para onde fugir. E depois que você vai evoluindo, e mesmo assim, a Gabi Arroio falou disso também, que eu falo do círculo da ignorância. Quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. Não sabe nada. E você está ali aprendendo o tempo todo. E então, assim, faz parte do processo, vocês têm que estar dispostos, principalmente quem está iniciando na carreira agora. Se preparem, vai ser difícil sim, e cabe a vocês ali serem protagonistas e evoluírem. Claro que vocês entrando numa empresa, tendo uma liderança super legal, isso vai ajudar vocês a absorverem e avançarem cada vez mais rápido, assim, dentro da velocidade que vocês querem imprimir. Vamos de uma última pergunta, Amandinha? E aí a gente vai para o certificado aqui da galera. Isso aqui é legal. Como se elogiar positivamente sem parecer egocêntrico ou ser encarado de uma forma negativa, do Guilherme Souza. Porque, principalmente no processo seletivo, né? Fala seus pontos fortes. Eu sou o quê, né? Tipo, o que eu vou falar se a pessoa vai falar assim, putz, e aí, o que vocês acham? Quer começar, Gabi Amancio? E depois a gente fecha com a Rui. Pode ser, perfeito. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir se elogiar positivamente, falar sobre as coisas que a gente faz bem, é trazer isso com segurança, né? Então, falar, eu sou bom em X coisa, mas melhor do que isso é você mostrar que você é bom nisso, né? Então, falar de uma forma em que você consiga trazer projetos em que você já realizou essa habilidade, o que você fez dentro desse projeto que evidencia que você é bom
em determinada coisa, né? Porque às vezes a gente só fala, eu sou muito bom em gerenciamento de tarefas. Legal, mas aonde que você aplicou isso? Como que você fez isso, né? Então, melhor do que pensar só nas habilidades em si e pensar naquilo que você é bom, é conseguir falar sobre como que você faz isso, né? E como que isso se desenvolveu dentro da tua trajetória, e aí pegar isso também e pensar no teu escopo de trabalho para essa vaga que você está se candidatando. Então, como que essa habilidade específica que você está trazendo, que você é bom, pode se encaixar nesse dia a dia. Então, se você é uma pessoa que é boa em gerenciamento de tarefas, né, em priorização, diferenciação de projetos, então, no teu dia a dia, o quanto que isso vai agregar, o quanto que você vai conseguir encaixar dentro dessa vaga nova que você está pleiteando, assim. Então, sempre olhar, né, para essa questão de o que eu estou querendo trazer, que eu tenho de ponto positivo, como que eu apliquei esse ponto positivo e como que ele pode agregar dentro da organização, dentro dessa vaga nova que você está buscando. Aula. Quer suplementar, Rui? Olha, Guilherme, eu acho que assim, exemplos ajudam muito para quem está do outro lado aqui da mesa, no processo de entrevista. O exemplo ajuda, como a Gabi falou, ele ajuda a tangibilizar o seu autoelogio. Mas eu reforço que sim, a gente tem que ser o primeiro a se autoelogiar. Da mesma forma que a gente tem que ser o primeiro a entender que eu preciso evoluir em determinados aspectos profissionais, a gente tem que acreditar, se a gente se acha capaz daquilo, a gente tem que acreditar e a gente precisa dizer isso, a gente precisa dizer isso em voz alta. E eu acho que, assim, não é egocêntrico, não é negativo, desde que seja verdadeiro e desde que seja muito honesto, né? Que você diga isso, sentindo isso e sabendo que isso é de verdade. Porque é muito comum, né? E eu adoro exemplificar com coisas muito atuais, né? Uhum. Mas a gente vê, por exemplo, essa quantidade de memes, né? Que diz assim, eu sou muito bom no Excel. E aí a pessoa fala assim, então faz uma planilha agora aí para mim. Ops, eu sou muito bom no inglês, vamos passar para a entrevista em inglês, mais ou menos. Então, assim, da mesma forma que você precisa ser verdadeiro nos seus hard skills, você também precisa ser verdadeiro nos seus soft skills. Então, diga a verdade sempre, mesmo que aquela vaga não se concretize para você. Seja verdadeiro consigo, assim, com o que você pode de fato entregar. Porque na hora que você começar naquele cargo ali, na hora que você entrar naquela empresa, não é que as pessoas vão te testar para saber se você é aquilo que você disse na entrevista, mas aquilo de alguma forma vai ser cobrado de você. Né? Pensa que, da mesma forma que o Excel vai ser cobrado de você, a soft skill que você se vendeu também vai ser. Então, eu acho que sendo verdadeiro, sendo honesto, dificilmente vai ser egocêntrico e negativo, sabe? Acho que é por aí. Muito legal, muito legal. Galera, é o seguinte, Gabi Amâncio e Gabi Arroio, eu quero super agradecer por vocês estarem aqui. Foi para lá de incrível. Galera, eu vou pedir para elas se despedirem aí, a gente vai botar aqui o QR Code, o certificado aqui, para vocês conseguirem pegar, tá? Gabi Amâncio, para a galera que quer te acompanhar, para a galera que quer continuar consumindo o teu conteúdo, como achar, e depois a Gabi Arroio. E de verdade, muito obrigado. Foi para lá de incrível. Tenho certeza que a galera tá elogiando para Dedéu aqui nos comentários. Então, em nome da U, em nome da Edux, todo mundo lá, super obrigado. Imagina, gente, eu que agradeço aí pelo convite, fiquei super feliz de estar participando aqui com vocês. Aprendi um monte também ouvindo vocês, então é sempre muito bom a gente estar realizando essa troca. E aí, para quem quiser me acompanhar, saber um pouquinho mais de conteúdos aí voltados para a área de carreira, processos seletivos, pode me procurar ali no LinkedIn como Gabriela Amâncio mesmo, que aí vocês logo me encontram. E também, se quiserem tirar dúvidas, né, entender algum ponto aí sobre processos seletivos da própria Nubank, é só me mandar uma mensagem.
mensagem que a gente vai conversando. E aí, aproveitando para fazer um jabá aí para o Nu, né? Deem uma olhada na nossa página de carreiras, que a gente sempre está atualizando aí com oportunidades bem bacanas. Quando a gente tem aí oportunidades que são de estágio, a gente faz divulgações muito legais nas nossas redes, então fiquem de olho. E também queria deixar uma recomendação para vocês, né? Para quem quiser aí entrar mais nesse mundo de soft skills, pesquisar materiais tanto do Daniel Goleman, que eu comentei aqui com vocês, quanto do Simon Sinek. O Simon Sinek foi o cara que criou aí o TED Talk, então ele com certeza traz muita coisa aí de aprendizado. Tem um livro dele aí que se chama Comece pelo Porquê, que com certeza vai ajudar vocês a entenderem muitas coisas dentro da área de soft skills. E pesquisem materiais relacionados a isso, sempre que com certeza vai fazer muita diferença aí no desenvolvimento de vocês. Agradeço por todos os elogios, as perguntas, e a gente segue em contato. Aula. Pode falar, Gabi Arroio. Também quero agradecer. Eu acho que, de novo, é aprendizado para todos os lados. Foi ótimo, foi curto, na verdade. A gente sempre quer falar mais, a gente sempre quer ouvir mais, né? Mas foi muito bom estar aqui. Eu também estou à disposição pelo LinkedIn, Gabriela Arroio. Se vocês tiverem de dúvidas, eu estou super aberta. Sempre respondo tudo, absolutamente tudo. Então, é isso. É me colocar à disposição de vocês para qualquer dúvida que não tenha sido colocada aqui. E aí eu vou... Adorei a sua menção, Gabi, ao Simon. Eu adoro eu acho que é um TED dele, não tenho certeza, mas enfim. Quando ele faz uma analogia, também só adoro analogias, que eu acho que ajuda muito a gente a entender muita coisa, quando ele faz a analogia da academia, né, que as pessoas... Aprendizado e evolução é um processo diário, ele é todo dia. Né? Você não pode querer ir para a academia, malhar desesperadamente 3 horas e voltar para casa e achar que você ficou com o melhor corpo do mundo. Você precisa ir para a academia todo dia. Gostando ou não, é um processo. Você só vai ver resultados depois de um tempo ali. E eu acho que isso é, de novo, para a nossa vida. A gente precisa aprender e evoluir um pouquinho todo dia, porque é um processo contínuo. E quando a gente acha que já aprendeu muita coisa, a gente descobre que tem muito mais coisa ainda para aprender. Então, acho que é um bom final com o nosso colega. Adoraria que fosse meu colega, com o Simon Sinek. Aula. Só agradecer, foi para lá de incrível. Vi os comentários aqui. Galera, avisos finais para a gente poder fechar isso aqui. Dia 18, que é o dia do estagiário, a gente vai fazer um evento, então vai ter um evento na mesma pega, tá? 5 horas, como eu falei, a gente vai ter o papo com o Lucas Fonseca, que ele é o responsável pelo RH Brasil aqui do TikTok, e a gente vai falar sobre gestão de tempo, então priorização e afins, são 5 horas. A gente upou certificados por palestra mesmo, então vai ter o link agora, assim que finalizar, vai ter o QR Code, a gente vai estar aqui no chat para ajudar vocês, tanto quanto do sorteio. E na última palestra a gente solta esse sorteio aí, de fato, ao vivo. Algum aviso? Teve várias dúvidas aqui de vocês, que a gente já tem as respostas no vídeo aqui no nosso YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. A Amandinha está contando cada pessoa aqui. A Amandinha vai atrás de vocês, se vocês não se inscreverem. Que tem um monte de conteúdo de valor para vocês que são universitários, que querem mergulhar no mercado, que querem acelerar na carreira e serem estudantes que vão voar por aí. Então, é isso. Super obrigado por assistirem até aqui. Foi lindo, maravilhoso. Vejo vocês 5 horas. E, de novo, Gabi Amancio, Gabi Arroio. Foi incrível. Super obrigado. E bom restinho de semana para vocês. Você já pensou o que pode te diferenciar no mercado profissional? Sabe qual é a característica mais buscada pelas empresas? Bom, eu vou te contar aqui como você consegue adquirir essas habilidades e como você consegue expressar dentro do mercado de trabalho como uma pessoa inovadora, como uma pessoa fora da curva. Mas é claro, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você, beleza?
Antes de tudo, a gente precisa entender o que é esse conceito fora da caixa. Uma pessoa que se caracteriza assim, ela precisa ser inovadora. Ela precisa ter ideias além do comum e trazer soluções para problemas diários. Mas beleza, Diego, eu entendi o conceito. Agora, como eu vou ser esse profissional? Você precisa buscar estímulos para sair da sua zona de conforto. Você tem que se expor mais, se envolver em mais projetos, participar de palestras, workshops, conteúdos, cursos. Você tem que consumir aquilo que está baseado na sua necessidade do momento. Aprenda a desafiar os seus hábitos. Quando você começa a perceber que você está naquele loop, igual o poder do hábito, você vai conseguir ver aqui no card, busque se desafiar. Quando você está muito repetitivo, muito... Putz, será que não dá pra fazer de outra maneira? Será que não dá pra olhar pra outra forma? E aí, assim, sem sombra de dúvidas, abrace o medo de falhar. Você precisa se expor. E se expor significa que você vai errar. E tá tudo bem, principalmente se você for um estagiário, uma estagiária. Estou consolidando, invista na sua marca pessoal, interna e externa. Que é isso que você vai fazer. Você vai se dedicar a mandar bem dentro, entregar resultado, então você constrói a sua marca interna. E externa, LinkedIn principalmente, quando a gente está falando de um mundo corporativo. E claro, metas. Metas smart, né? Já ouviu? Usa metas smart, traciona o teu plano de ação com 5W2H. Aí dá um match ali no que for melhor para você e vai para cima. Espero que esse vídeo te ajude de verdade, tá? É quase um desabafo, tá? Para você poder acelerar e ninguém te segura, beleza? Obrigado por assistir até aqui e aí eu te vejo no próximo vídeo.